Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paola Fontana de Vargas e estarei apresentando o trabalho de título Utilização do bagaço de malte na elaboração de biscoitos tipo cookies, uma revisão da literatura. Esse trabalho foi elaborado por mim, Paola Fontana de Vargas, Adriane Pagani, Caroline Tombini, Franciele Dalcanton, Josiane Maria de Mello e Maria Feltes. Então, uma investigação cada vez maior pela área da panificação na utilização de farinhas mistas com maiores teores de fibras ou proteínas ou que possua componentes funcionais para a elaboração de produtos com melhores qualidades nutricionais. Então, assim, o bagaço de malte poderia ser uma opção para incorporação nesses produtos. O que seria o bagaço de malte? O bagaço de malte é constituído basicamente pelas cascas dos grãos de cevada e é o principal subproduto da indústria cervejeira. Ele corresponde a 85% dos resíduos gerados por ela. Além de ser um subproduto muitas vezes descartado pelas cervejarias, a sua principal destinação é para alimentação animal, mas essa destinação, esse uso é limitado muitas vezes devido à alta umidade presente nesse resíduo e pelo baixo valor agregado a essa finalidade. Na área da panificação, os alimentos que vêm ganhando grande destaque são os cookies, por serem produtos de grande interesse comercial, por serem fáceis de fabricar, comercializar, distribuir, por também possuírem uma shelf life e também por serem amplamente consumidos. Então, a incorporação do bagaço de malte com substituição parcial da farinha de trigo na formulação de cookies se tornaria interessante, já que incrementaria em termos nutricionais, especialmente no teor de fibras e de proteínas. Nosso estudo, então, teve como objetivo avaliar publicações na literatura que utilizaram o resíduo de bagaço de malte com foco na produção de cookies, visto que esse subproduto representa uma possibilidade de aumento do desempenho desses produtos no mercado, beneficiando o consumidor final com um alimento mais interessante, saudável e diversificado. Para a realização do nosso estudo, nós realizamos uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES e também no Google Acadêmico, com as palavras-chave Brewers Pen Grain, Malt Bagasse, Cookies e Bagaço de Malte. Inicialmente, nós selecionamos 48 trabalhos do portal de periódicos da CAPES e 126 trabalhos no Google Acadêmico. Dessa forma, totalizou 174 trabalhos. Desses trabalhos, selecionamos os que utilizaram o bagaço de malte para a produção de cookies e também que tivessem sido publicados nos últimos 5 anos. Dessa forma, nós selecionamos 10 trabalhos e esses 10 trabalhos compuseram o nosso estudo. De modo geral, dos estudos que avaliamos, a maioria optou pela substituição parcial da farinha de trigo pelo bagaço de malte, e essa porcentagem variou de 3 a 75%, com exceção de um dos estudos que optou pela substituição total da farinha de trigo pela farinha de bagaço de malte. Em relação à avaliação dos biscoitos, 6 entre os 10 estudos selecionados realizaram análise sensorial e centesimal, enquanto que somente 4 realizaram apenas a determinação centesimal. O bagaço de malte utilizado, na sua maioria, foi o de malte Pilsen, mas também houve a utilização do malte tipo Weizen, APA e Saison. Observamos que a percentagem de aceitação sensorial dos biscoitos elaborados com substituição parcial da farinha de trigo pelo bagaço de malte foi entre 5% e 25% dos estudos que realizaram essa análise. Valores acima dessa porcentagem resultaram na alteração de sabor, de aroma, de propriedades físicas, como a cor do produto final. Em relação a essa alteração de sabor e aroma, a incorporação de aromatizantes ou aditivos se tornaria uma opção muito interessante do ponto de vista nutricional e sensorial dos cookies.
elaborados com bagaço de malte, já que neutralizaria o sabor acentuado que é característico do bagaço de malte e tornaria assim também os biscoitos mais saudáveis. Então, das obras que nós selecionamos, 70% dessas fizeram uso de algum aditivo, como a essência de baunilha, casca de laranja, chocolate meio amargo, canela, e também um dos estudos utilizou orégano, alecrim, manjerona, sálvia e tomilho para a elaboração de aperitivos salgados. O restante das obras, que corresponde aos 30%, não utilizou nenhum aditivo na formulação. Além disso, o bagaço de malte foi utilizado na forma de farinha pela maioria dos estudos avaliados, que seriam os 70%, mas, embora a utilização do bagaço úmido nos cookies não tenha prejudicado o estado microbiológico, nem a estabilidade e as características nutricionais dos biscoitos, a recomendação é que o uso desse resíduo na forma in natura deve ser imediatamente após o processamento da cerveja, para que não haja nenhuma alteração, nenhum problema no produto final. Analisando a composição centesimal dos biscoitos apresentados nos artigos, ficou evidenciado o potencial nutricional da utilização do bagaço de malte. Esses estudos que avaliamos registraram um aumento dos níveis de proteínas, fibras, cinzas e lipídios e uma diminuição do teor de carboidratos conforme o aumento da porcentagem de bagaço de malte. Aqui nós realizamos um fluxograma com as obras que nós utilizamos para o estudo, a sua forma de incorporação, como por exemplo aqui é os resíduos o resíduo na forma úmida, o tipo de bagaço utilizado, as análises realizadas, a porcentagem de substituição que foi avaliada no artigo e a porcentagem indicada. Aqui na forma de farinha, essas foram as obras que fizeram uso dessa forma. Então, é possível concluir que verificou-se que um resíduo que atualmente é descartado por grande parte das empresas ou encaminhado para a nutrição animal pode ser utilizado para enriquecer alimentos, configurando um potencial uso de características sustentáveis, promissor do ponto de vista ambiental e econômico. Aqui, então, foram as referências que compuseram o nosso estudo. Nós agradecemos a atenção, então, muito obrigada. Aqui eu deixei um e-mail para contato para qualquer dúvida. Muito obrigada.